Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 159. Saúde é o que interessa. Oi, gente, tudo bem? Começar então com essa frase do Paulo Cintura. Quem ia assistir a escolinha do professor Raimundo lembra: saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E acho que estamos vivendo num momento que a saúde interessa e é muito importante. Sempre foi, né? Mas agora é um assunto mais do momento, digamos assim. Com essa pandemia que a gente está vivendo, a gente percebe que pessoas que talvez não tinham uma saúde tão boa, não cuidavam tão bem da saúde, estão sofrendo com esse vírus que está pegando esse pessoal de surpresa. E eu já há muito tempo já contei todas as minhas situações de saúde aqui e tudo mais. E eu tava pensando sobre esse assunto porque, assim, tem muita gente que acredita estar numa situação de saúde boa. Não tem nada para reclamar, só que quando aparece uma situação mais frágil por perto, essa pessoa pega uma doença mais fácil, aquela pessoa que pega uma gripe mais fácil, que tem uma inflamação mais fácil, e isso é porque, apesar das aparências, você parecer estar bem, na verdade você tem muita inflamação por dentro. Eu não sou médica, mais uma vez aqui, o que eu tô querendo com esse episódio é trazer mais consciência com relação à saúde. Faz muito tempo já que eu tenho lido e estudado sobre o assunto de saúde, devido aos meus problemas de saúde, mas porque eu queria buscar mais energia. E eu sempre achei que eu tinha uma saúde ok. Sim, tinha minhas crises de enxaqueca, tinha depressão, mas pra mim depressão era uma coisa meio que fora do corpo, que não tinha nada a ver com o corpo, e hoje eu sei que tem tudo a ver com o meu físico, com tudo que eu como, tudo que tá dentro de mim. Isso pode, então, causar os problemas de saúde mental também. Mas, então, eu sempre achava que estava ok, só que eu ficava doente com bastante frequência. E quando você vai levando isso por muito, muito tempo, isso acaba sendo o seu normal. E eu já comentei também em outro podcast que quando eu comecei a cuidar da minha saúde, quando eu comecei a ver maneiras melhores de me cuidar, que eu fui entendendo o que é um alimento que causa inflamação, o que são alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, enfim, tem bastante coisa para aprender. Não sou nutricionista, não é a minha intenção aqui. A intenção aqui é trazer você mais consciência e com mais vontade de entender o que você coloca para dentro do teu corpo como um resultado a longo prazo. Então, eu comecei a entender essas coisas e comecei a mudar a minha alimentação. E eu comecei a me sentir bem. Há um ponto que eu cheguei a pensar assim: nossa, eu tô muito bem. O que é essa sensação que eu não sabia o que era? O que é essa sensação de ter energia, de ter mais foco, de estar mais disposta? E isso por 2 dias seguidos, 3 dias seguidos, uma semana, e eu ainda tô bem. Eu não tô tendo dor de cabeça, eu não peguei uma gripe, sabe? Então, essas coisas que eu fui entendendo o que era me sentir bem. Então, a ideia aqui é trazer consciência de que, assim, o que você coloca para dentro do teu corpo hoje, você sabe quais são os efeitos dessas comidas, dessas bebidas que você coloca para dentro de você? Você sabe o que isso pode estar causando ou não? Como que você está cuidando da tua saúde? Você está se exercitando? Então eu estava falando da parte de comida, tem a parte de exercício também. Tudo que tá para morrer, quando você vai ver uma planta que tá morrendo, alguma coisa que tá morrendo, ela vai ficando o quê? Mais rígida, ela vai ficando seca e rígida. E chega a um ponto de morrer.
Então é normal que com o passar da idade a gente vai perdendo a nossa flexibilidade e a gente perdendo essa flexibilidade, a gente fica então mais rígido, com o nosso corpo mais rígido e a gente vai perdendo mais energia, a gente perde nossa energia. Então, o exercício físico faz com que teu corpo se mantenha em movimento, que se mantenha fluido. Se você pratica yoga, por exemplo, é excelente para o movimento, para o alongamento e manter isso para o resto da vida. A alimentação e exercício para o resto da vida, gente. Você ganha mais energia. Se você quer viver até os 80, que viva bem, que viva com energia até lá, né? E eu fui buscar mais informações, por exemplo, do Jesse Itzler, que eu já falei dele aqui, ele é um cara atleta, tem 52 anos, é empresário, e ele fala assim, ele tem uma frase que ele fala, eu falo para minha esposa, a gente tem um trabalho só, que é se manter saudável. E quando você está saudável, você consegue gerenciar o que entra e sai na tua vida, o que acontece na sua vida. A gente está passando por um momento difícil com pessoas queridas no hospital, que estão no hospital e estão preocupados com a vida fora, estão preocupados com tudo que que tem para acontecer. E a gente esquece, quando a gente tem muito compromisso, a gente esquece de cuidar da nossa vida, da nossa saúde. Principalmente quem tem pessoas que você precisa cuidar, você esquece de cuidar de você. Volta aquela velha história do avião. Quando você está no avião, a aeromoça vai explicar as medidas de emergência. Quando cai a máscara, se você tem uma criança do teu lado, você primeiro coloca em você e depois coloca na criança. Você não pode colocar primeiro na criança e depois em você, porque primeiro você tem que estar bem. Você estando bem, você consegue ajudar muita gente. E uma criança, ela não vai conseguir ajudar outra pessoa. Então você se ajuda e assim você começa a ajudar os outros. Então quando você tem pessoas que dependem de você, você precisa pensar na sua saúde. E se você não tem quem dependa, você precisa pensar na sua saúde do mesmo jeito, porque se você está aqui, você está querendo viver, você está querendo uma vida mais saudável. O Dr. Wayne Dyer sempre falou, seu corpo quer estar saudável. Falei sobre harmonia nos últimos episódios. O seu corpo quer estar em harmonia. Perceba se o que você come, se o que você se alimenta, você consegue deixar o seu corpo em harmonia. E a intenção aqui é a gente procurar um melhor estilo de vida e não só uma dieta milagrosa de curto prazo. É sim mudar o seu estilo de vida, mudar como você cuida de você mesmo. E eu tenho vontade de gritar para todo mundo, por favor, cuide da sua alimentação, cuide, porque fica muito mais fácil de você se recuperar de uma gripe. Não quer dizer que você não vai ficar doente, mas você vai ter mais imunidade, você vai se recuperar mais fácil, vai ter mais força para isso. E para terminar aqui, tem o Dr. Mark Hyman, é excelente esse médico também, volte e meia eu posto coisas dele no meu Instagram, que ele fala assim, que é importante, como tudo na vida, como todos os nossos propósitos, o propósito para a nossa saúde é para a gente pensar, por que eu quero ser saudável? Qual é o meu porquê? Por que seria interessante eu ser saudável? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, mas eu deixo vocês pensarem, por que seria legal? O que mudaria na tua vida hoje se você fosse muito saudável, se você estivesse se sentindo super bem? Então ele dá a ideia, por exemplo, dele, que ele fala assim, eu quero ser uma pessoa com muita energia, que tenha muito foco, que eu consiga ter foco, concentração, força para viver plenamente todos os dias e fazer tudo o que eu quiser sem restrição. Não importa a idade, a gente consegue mudar essa nossa saúde, mexer o nosso corpo, deixar ele mais flexível e muito mais saudável por dentro e por fora. Então, gente, saúde é o que interessa, a gente precisa cuidar da saúde. Se a saúde tá ok, a gente continua levando o barco e fazendo todos os projetos que a gente tem na nossa vida. Mas sem saúde, você tá deitado numa cama de hospital e você não pode fazer nada. Cuida da tua saúde, cuida da tua vida, beleza? Obrigada, gente. Beijos e até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí.
Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de dose de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!